Êxodo capítulo 15, versículo 22. Êxodo 15, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Agora vamos lá para Mateus 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, apta para discernir os propósitos mais profundos do nosso coração. Então nós oramos, ó Deus, dando total liberdade para o teu Espírito. Ó Deus, a tua palavra nos afirma que aonde o Espírito do Senhor está, e a liberdade, nós queremos dar ênfase que o Espírito do Senhor está em nós. Então tenha liberdade, Espírito Santo, para agir em conformidade daquilo que é a vontade de Deus dentro de nós, arrancando dentro de nós então tudo aquilo que é vontade nossa, ó Deus, para que o que se estabeleça seja a tua vontade e não a nossa. Senhor, nós oramos para que teu Santo Espírito flua com liberdade, trazendo cura para aquele que carece de cura, Senhor, salvação para aquele que carece de salvação, ó Deus, trazendo, ó Deus, clareza para aquele que, ó Deus, muitas vezes se encontra nublado, embaçado e não está conseguindo enxergar aquilo que é a tua vontade. Espírito Santo, tenha liberdade para levantar, ó Deus, e aquecer os corações daqueles que estão vivendo uma mornidão, ó Deus, de cristianismo. Ó Deus, tenha liberdade para aquecer aqueles que já estão fervendo, para que possam ferver ainda mais, ó Deus, de paixão pela tua causa, Deus, e pelo teu evangelho, pela missão do teu coração. Pai, eis-nos aqui, Senhor, apresentando diante de ti a nossa fome, a nossa sede de mais de ti. Senhor, nós não estamos por acaso aqui, nós estamos aqui porque queremos, ó Deus, mais de ti. Então vem com total liberdade, com força total nesse lugar, com a tua presença, e manifesta-te sobre nós. É o nosso clamor e a nossa oração, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar por um instante. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estamos no 4º dia, nós estamos nessa jornada
tão preciosa que o Senhor tem nos chamado para trilhar. E essa semana de consagração o Senhor trouxe para nós e apontou para que a gente possa construir em cima desse tema. O tema é a essência do ser de Deus revelada e manifesta. A essência do ser de Deus revelada e manifesta. Nós então desde segunda-feira estamos sendo ministrados e estamos entendendo na construção que essa essência do ser de Deus revelada e manifesta a nós, ele na verdade é Cristo, o Senhor. Essa é a essência do ser de Deus revelada e manifesta a nós, é Cristo. Segundo nós falamos sobre Kadosh, sobre um Deus, a essência do ser de Deus que é santo. Então Cristo revelou uma vida de santidade para nós, para que nós também pudéssemos então agora ser chamados de santos, por meio do seu sangue que foi vertido naquela cruz. Nós fomos ministrados na terça sobre o Jeová Shalom, sobre o Senhor é a paz. Então Jesus ele vem, ele se revela como príncipe da paz. Quando ele foi nascer, em si os anjos cantaram, declararam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra em quem o Senhor quer bem. Então Jesus é a expressão do príncipe da paz. Ele é a paz que o mundo tanto procura, tanto busca e não conseguia encontrar, mas ele veio para encontrar com a gente. Ele veio para nos encontrar. Nós estamos aqui porque fomos encontrados por ele. Aleluia. Ele é o nosso príncipe da paz. E nós fomos ministrados também ontem sobre Jeová Jireh, o Senhor da provisão. O Senhor é providência. E vemos também, fomos ministrados que muitas das vezes o nosso entendimento é errado sobre Jeová Jireh. Falamos que o Senhor é o Senhor da provisão em quesitos materiais, em quesitos que muitas vezes nos rodeiam na demanda do dia a dia. Mas nós entendemos que, à luz da palavra, que o Jeová Jireh nos citado aqui foi que Jesus é esse Jeová Jireh. Ele é a providência de Deus para a solução do mundo que não tinha solução. Ele é a resposta. E hoje nós vamos falar sobre mais uma essência do ser de Deus, que é Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 15, nós vemos aqui então onde é citado a primeira vez essa expressão, Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. E Jeová Rafá, ele traz conotação não só de cura em si, no seu significado e na sua simbologia, mas também de salvação, de libertação. E quando nós vemos aqui dentro do contexto de Êxodo 15, você já conhece a história, mas vamos recapitular para que faça sentido. O povo escolhido, os hebreus, estavam escravos há 430 anos no Egito, debaixo do governo e domínio de Faraó. Mas o povo tinha um clamor no fim desses 430 anos, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livra dessa opressão, nós não estamos aguentando mais. Então Deus levanta Moisés para ser essa resposta, esse portal, para que então agora o povo hebreu, o povo escolhido de Deus, pudesse sair da escravidão de Faraó, do Egito, e pudesse ir para uma terra que era a terra da promessa que Deus tinha para eles. Então Deus usa Moisés para ir falar com Faraó, e Faraó endurece o coração e não deixa o povo de Deus ir. Então você conhece a história, vem 10 pragas sobre o povo egípcio, a mão poderosa de Deus se manifesta, derrubando as 10 pragas, fala na verdade sobre as divindades que o povo egípcio acreditava. Então Deus vem com mão poderosa e derruba, e na verdade descaracteriza e mostra que
a divindade que eles acreditavam era uma furada, porque Deus era o único Deus verdadeiro. Então a mão poderosa do Senhor pesou sobre o Egito. Então o povo escolhido então começou a ganhar força, porque Deus estava agindo sobre eles, ouviu o clamor deles para que fossem livres da opressão de Faraó, da opressão do Egito. Então Faraó é uma representatividade do próprio Satanás, e o Egito é uma representatividade do próprio mundo. Então foi isso, na verdade, que aconteceu com a gente. Nós estávamos debaixo da opressão de Satanás, nós vivíamos debaixo de um decreto de condenação nesse mundo. Mas o Senhor Jesus, Ele nos alcançou, Ele é o nosso libertador, e Ele nos resgatou desse lugar, para que hoje a gente viva de forma ressignificada, ressignificando a terra, reconciliando todas as coisas com Cristo. E nós vemos então que Moisés então agora faz com, você conhece a história do Mar Vermelho que se abre, e o povo passa pés enxutos ali, e diz os historiadores que era aproximadamente 4 milhões de pessoas. Então não era 4 mil pessoas, era 4 milhões de pessoas, era muita gente. E passaram a pé enxutos, e do outro lado da margem, eles puderam ver os soldados egípcios sendo, na verdade, agora o mar fecha e mata todos os soldados egípcios ali. E eles veem que a mão do Senhor fez tudo aquilo. O Senhor então agora trouxe para o povo escolhido cura, libertação, salvação e esperança de um novo. E agora nós vemos que depois que eles passam para outra margem, Miriam, dentro de uma linha profética, arranca o seu pandeiro e começa a louvar e render graças ao Senhor pelo livramento que Deus tinha dado. Então eles passam a adorar a Deus e festejar, porque o Senhor tinha os livrado da opressão de Faraó, tinha os livrado da pressão daquele que era instrumento do Satanás para poder realmente deprimir, fazer com que o povo não tinha perspectiva de futuro, de conquista, de rompimento, de esperança. Mas agora o Senhor chegou na história e por meio de um clamor daquele povo, o Senhor ouviu o clamor do povo, e o Senhor então os resgatou. E agora nós vemos o próximo cenário aqui no capítulo que nós lemos. Nós vemos que agora eles estão diante de um lago. Depois de 3 dias, já tinha acabado a água do cantil, vamos supor, que eles carregavam. Eles já estavam 3 dias sem água, e agora estavam diante de um lago. Mas esse lago era conhecido como Mara, e era um lago de águas amargas. Então o povo começa a reclamar e dizer: será que foi para isso que Deus nos tirou do Egito? Para a gente morrer nesse deserto de sede? Eles estavam ali então agora reclamando e importunando Moisés para que Moisés pudesse fazer algo. Então Moisés foi e clamou ao Senhor, e o Senhor então mostrou para ele uma árvore, e essa árvore então Moisés derrubou ela na água, e aquelas águas de Mara, que era conhecida como águas amargas, se transformou em doce. E não era um lago qualquer para saciar a sede de 4 milhões de pessoas, na verdade. Era uma fonte muito grande, e que foi transformada de água amarga em água doce. Se nós olharmos para esse cenário, esse é um cenário que aponta a história redentiva do Cristo para nós, porque nós vivíamos amargos no pecado. E o que foi derrubado sobre a água amarga? Uma árvore. E o que foi que trouxe redenção para a nossa história? A cruz do Cristo, o madeiro, o homem que foi morto no madeiro. Então agora, ali era um cenário que estava apontando para aquilo que era o cenário redentivo futuro, que Jesus ele ia fazer o que? Ia tirar através da morte e da crucificação a amargura do pecado, e nos daria agora a doçura da vida.
E é isso que o Senhor estava apontando para o povo. Então agora o povo saciou a sede. Ou seja, Jesus é a água viva que mata a nossa sede. Ele é aquele que sacia a nossa sede. Então Jesus, o Antigo Testamento é a sombra, ou seja, tudo na verdade, na Bíblia aponta para Cristo. Porque Cristo é a essência manifesta e revelada do ser de Deus para nós. E aqui então o Senhor se revela como eu sou o Senhor que te sara. Não tinha enfermidade. Tinha alguma enfermidade? Não, só tinha uma amargura que precisava ser sarada. Sabe, talvez você está aqui nessa noite e você vem carregando amarguras dentro do seu coração por coisas que lá atrás muitas vezes foram mal resolvidas. Às vezes você carrega dentro de si o menino e a menina mal resolvida, por conta de amarguras de coisas que lá atrás na sua história aconteceu. Mas entenda uma coisa, que quando Jesus, o libertador, ele chega, o Jeová Rafá, ele cura, ele é aquele que te sara, ele é aquele que ressignifica a tua história e te muda por completo. Aleluia. Ele faz aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Ele é poderoso, Ele nos transforma de dentro para fora. A palavra do Senhor diz que quando o nosso homem exterior se desgasta, o nosso homem interior se renova dia a dia. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Senhor que nos sara. E aqui Ele então agora aponta para todo o povo e sacia a sede de todo o povo. Deus usou Moisés para ser esse canal, para que a todo um povo pudesse ser beneficiado. Sabe, você é um canal de Deus, para que uma multidão de gente possa conhecer aquilo que também te sarou, aquilo que também te cura. Aleluia. Mas o Senhor também usou Moisés diante daquele milagre, daquela cura, daquela transformação da água amarga em água doce. Ele usa então agora para poder trazer ordenâncias, estatutos, fundamento do coração do povo, dizendo: se vocês atentamente ouvir a voz do Senhor e guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, nenhuma das enfermidades que acometeu os egípcios vai também chegar sobre a tua casa, nenhum mal chegará à sua tenda, como chegou nos egípcios. Então, toda cura, para ela realmente ser completa, ela precisa de fundamento, ela precisa de algo que seja estabelecido e fundamentado da parte de Deus no nosso coração. Moisés fala: se vocês ouvirem atentamente e obedecer o Senhor, guardar os seus estatutos, vocês serão livres daquilo que acometeu os egípcios. Mas se você precisa ler as 10 pragas, quer dizer que a gente está livre de às vezes ficar com alguma enfermidade, daquelas em si. Mas, queridos, nós também que estamos em Cristo, nós vamos entender que nós andamos numa medida diferente do que a medida de alguém que ainda não conheceu. Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ou seja, podemos estar, mas é só algo que na verdade que está, mas não é. Posso estar às vezes gripado, mas isso não é. Eu não sou gripado, eu estou. É um estado que eu estou, não que eu sou. E eu preciso sempre andar na perspectiva do que eu sou e não do que eu estou. Aleluia. Às vezes eu não estou bem, mas eu sirvo alguém que me faz ficar bem, que estabeleceu em mim esse bem, que é Jesus. Então, quando nós vemos a realidade de quem nós somos em Cristo, queridos, nós andamos numa visão e numa ótica diferente do que os outros acabam vivendo.
Nós andamos na medida de fé. E fé é certeza daquilo que quer ver, não do que está vendo. Isso é fé. Por isso nós precisamos ter essa visão sobre o Jeová Rafá. Ele é o Senhor que nos cura. Ele diz: eu sou o Senhor que te saro. Ou seja, eu não estou como o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te sara. Aleluia. Eu posso passar pela dor, mas a dor não pode me ter. Aleluia. Foi o que nós vemos quando Paulo e Silas, depois de levar 40 açoites, estavam na prisão louvando. Eles não estavam sentindo dor? Eles estavam sentindo dor, mas a dor não tinha eles. O que tinha eles era o louvor a Deus. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Senhor que nos sara, e Ele nos resolve por dentro. E quando nós vamos para Mateus 4, nós vemos aqui uma expressão de que Jesus estava ali andando pela Galileia, e então Ele passava pelos povoados e aldeias, e ali Ele curou muitas pessoas. E o pessoal da Síria, sabendo que Ele estava curando e libertando, a Bíblia diz que foi colocado na presença dEle vários que estavam enfermos de todos os tipos de enfermidade, lunáticos, pessoas que estavam endemoniadas, foram colocadas na presença de Jesus, e elas foram curadas. Essa expressão cura aqui agora, ela vem do original do grego, que está relacionada a sozo. Sozo, na verdade, é o resultado daquilo que nós cremos como Jeová Rafá, porque Jeová Rafá é a essência de Deus, o caráter de Deus revelado e manifesto. Agora, sozo é o resultado de alguém que carrega esse Jeová Jireh, que carrega esse caráter de Deus. E aqui nós estamos com Cristo. Cristo é aquele que carrega o caráter de Deus. Ele na verdade é a expressão revelada e manifesta do Jeová Rafá, da essência do ser de Deus. E aqui agora sozo é o resultado de quem é, de quem toma para si que realmente pertence, que tem o senso de pertencimento. Então sozo também está ligado a cura, libertação e salvação. E a Bíblia diz que trouxeram vários tipos de realidades de pessoas na presença do Cristo. Ou seja, de alguém que carregava a essência do caráter de Deus, do ser de Deus, porque Ele era Deus. E agora pessoas que estavam com todos os tipos de enfermidade, ou lunáticos, ou endemoniados, eram curados, eram libertos, eram salvos, eram alcançados. E a Bíblia diz que naquele lugar, naquela região, muitos começaram a seguir Jesus por conta daquilo que Ele estava operando. E nós, como igreja, nesses dias, precisamos entender que nós agora, pelo sangue de Jesus, também temos essa graça de viver como Cristo viveu. Por isso que Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ou seja, Jesus foi enviado ao mundo para ser a expressão da essência do ser de Deus, Pai. Agora Ele diz: eu agora, resgatando vocês pelo meu sangue, também envio vocês para ser aquilo que o Pai é: santo, alguém de paz, alguém que entende que teve uma providência, alguém que também anda com aquele que sara, que cura, que restaura. Jesus, Ele por onde passava, pela vida de quem Ele passava, Ele era uma resposta de cura, de salvação, de libertação. Ou seja, Ele restaurava a pessoa na essência daquilo que ela foi criada para ser. E isso está disponível para nós. Jesus, Ele é esse portal que nos dá acesso para viver essa realidade na nossa realidade. Porque se formos ver toda a expressão do andar de Jesus,
Você vai ver que quando Jesus ele cura aquele paralítico que os 4 amigos levam na casa, Jesus ele vai dizer assim, ó, estão perdoados os teus pecados. E aí então o povo começa a cochichar dizendo, quem ele pensa que é para perdoar pecados? Aí Jesus fala, qual que é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados? Ou levanta, você está curado, vá. Aí ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda. Ou seja, levante, você está curado. Mas lembre-se que agora você está curado para ser resposta de cura. Você primeiro recebe o agir da cura, para que então você se torne um agente de cura. Aleluia. Nós somos curados, nós estávamos perdidos no pecado, nós somos curados dessa chaga chamada pecado, dessa lepra. O Senhor nos curou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos reestabelece e faz a gente permanecer todos os dias. É Ele, é sobre Ele, não é sobre nós. Não é a força do nosso braço, não é o nosso mérito, é o mérito do Cristo. Quando eu ando no mérito do Cristo, então eu passo a viver a leveza que Ele viveu, porque Ele disse que o fardo dele é leve. Então nós precisamos andar na medida do Cristo. Nós vemos várias passagens, queridos. Jesus quando cura aquela mulher hemorrágica, Ele diz, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E então ela se manifesta, então Ele diz, vai em paz, filha, você está curada, você está salva. Todo aquele que foi alcançado pela salvação, queridos, agora passa por um processo de cura por completo. Sabe o que você carrega dentro de si que ainda está ferido? Abre o seu coração, deixa o Senhor te curar. Porque se você já foi alcançado pela mensagem da salvação, então seja liberto de tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te impede. Aleluia. Porque Jesus é esse que nos sara, Ele é a essência do ser de Deus revelado e manifesta a nós. Ele é o Jeová Rafa, Ele é aquele que nos cura. Aleluia. Nós vemos várias expressões de Jesus trazendo cura. Aquele homem da mão ressequida, ele estende a mão e a mão dele é curada. Nós vemos aquela mulher que ia ser apedrejada, e o Senhor então age de misericórdia com ela e fala, vai em paz, filha, você está curada, você está salva, você está liberta, só não volte mais atrás, não peques mais. Nós vemos aquele homem que estava ali há tantos anos, no tanque de Siloé, e ele foi curado e restaurado. Então Jesus fala, vai para a tua casa, pega a sua maca, levanta e anda e vá. Seja restaurado, ou seja, aquilo que muitas vezes te carregou durante muitos anos, chega disso, agora é hora de você carregar e se livrar disso. O Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que nos cura. Aleluia. Não fala só de uma cura de enfermidade do físico, fala de curas das emoções, cura no espírito. Sabe, queridos, nós precisamos estar abertos para que o Senhor nos cure, o Senhor possa realmente nos libertar e a gente se levante como agente de cura para esse tempo, porque o que mais tem aí fora é gente doente. E nós que somos igreja, precisamos estar preparados, porque somos conhecidos como um hospital, que recebe gente de tudo quanto é jeito. Então aqui dentro nós precisamos então ter pessoas que se abrem, são curadas, e agora vão ser também pessoas prontas para atender. Quando você está com emergência e chega ali no hospital, tem o pronto-socorro. Nós precisamos entender que a igreja é esse pronto-socorro, que está sempre chegando gente de todas as complexidades, gente que sofreu acidente, gente que muitas vezes está sentindo algo e não sabe descrever. Nós vamos receber gente de tudo quanto é jeito, mas nós precisamos estar prontos para socorrer. E quem nos prepara é o Senhor, é Jesus que nos prepara. Ele chamou homens para andar com Ele, para que então agora pudessem ver que a essência do ser de Deus, Jeová Rafa, estabelecida sobre quem crê, pode ser revelada e manifesta para que outros também possam sentir o que é o reflexo do Jeová Rafa, o Senhor que sara. Entende que está ligado com a gente?
Por isso que em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E se farão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Que lugar é esse? O lugar de um povo que busca a face do Senhor, um povo que se arrepende, um povo que não é de dura serviço, que tem humildade para reconhecer quando está errado, um povo que ao invés de ter razão quer ter o coração. Esse é o lugar dos escolhidos, é um lugar de oração, é um lugar de busca intensa. Aleluia, queridos. Porque então o Senhor vai sarar a terra. Como o Senhor vai sarar a terra? Através de um povo sarado, um povo que se coloca no lugar da oração e não abre mão. Sabe, queridos, por que nós vemos na Bíblia que Jesus com os apóstolos, com os discípulos, fizeram tantos prodígios e sinais e maravilhas, e hoje nós vemos tão pouco? Será que Deus mudou? Será que Ele mudou? Não, Ele é o mesmo, Ele é imutável, Ele continua fazendo hoje. Mas cadê os homens e mulheres que têm fome e sede de Deus, ao ponto de dizer: Senhor, a Tua palavra nos diz que os sinais acompanhariam os que creem, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, que nós iríamos ser resposta de libertação para aqueles que estavam cativos, para restaurar a vista aos cegos. Cadê esse povo? Esse povo somos nós. Aleluia! Nós somos esse povo. E que essa essência do ser de Deus possa ser esclarecida dentro de nós, para que a gente viva nesse padrão, no padrão de Cristo. Aleluia! Ele continua fazendo, Ele continua realizando prodígios e sinais através dos que creem. Aleluia! Essa semana passada nós estávamos num dia, e aí foi um dia bem corrido. Eu estava com uma dor de cabeça terrível, nós estávamos indo para outro compromisso, e eu falei para minha filha, eu falei: filha, o papai está com uma dor de cabeça. E aí eu peguei e falei, eu não tomei remédio. Aí eu peguei e falei assim: filha, ora com o papai. E estava um corre-corre para a gente ir para outro compromisso. Aí então ela orou, colocou a mão na minha cabeça e ela falou: papai do céu, toca a vida do papai, do alto da cabeça à planta dos pés. Cura ele, tira a dor de cabeça. Em nome de Jesus, amém. E aí, acabou que fomos. E quando eu estava na estrada já, indo para o compromisso, eu falei: a dor de cabeça foi embora. Falei: filha, a dor de cabeça foi embora. Glória a Deus pela tua vida. Sabe, queridos, nós precisamos ousar mais, provocar mais a fé, para que ela então possa manifestar o que ela carrega. Aleluia. Sabe, queridos, eu oro para que o Senhor nos tome nesses dias de uma ousadia. Se a gente vê alguém numa cadeira de roda, que a gente possa orar. Se a gente vê alguém do nosso lado com algum tipo de dor, a gente possa orar. Seja dor física ou seja dor na alma, a gente possa orar e crer que o Senhor tem poder para poder sarar, porque Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Senhor que sara. Aleluia, queridos. Ah, mas eu orei, então faltou fé do outro, faltou fé minha, porque não aconteceu. Não, queridos, faz o que Deus mandou a gente orar. Ele falou: os sinais acompanhariam os que creem, e nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então coloque a mão sobre o enfermo e ore por ele. Agora é o Senhor que vai fazer. Sabe, queridos, nós precisamos ser tomados mais dessa ousadia. Eu já vi cego enxergar, mas eu falei: Deus, eu quero ver de novo, eu quero ver novamente.
Eu já vi gente paralítica que nunca tinha andado, dar passos e andar. Sabe, queridos, o Senhor está fazendo nesses dias. Eu já vi gente que eu fui atender que estava numa profunda depressão, tinha tentado se matar, enrolando uma fita crepe no rosto para morrer sufocado. Eu cheguei bem na hora. Hoje eu vejo ele pela rua bem, com a família dele, na igreja, eu fico feliz. Eu vi já pessoas que estavam afundadas em droga, perdidas e sem esperança, que quando encontraram Jesus a vida mudou completamente. Queridos, esse é o nosso Deus. Ele é aquele que sara. Ele é o Jeová Rafá. É aquele que sara. Eu não sei qual é a realidade que precisa sarar na sua vida, mas Ele está aqui. Ele é aquele que sara todas as coisas. Ele transforma aquilo que é amargo na vida em doce. O que está amargo na sua vida? Deixa Ele transformar em doce. Deixa a redenção pelo sangue de Jesus transformar as suas realidades. Aleluia. Deixa Ele transformar as suas realidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Nós precisamos, mais do que falar, nós precisamos crer. Aleluia. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor vai... Quantas pessoas que você conhece à sua volta que estão doentes? Seja doente física ou doente na alma, ou no espírito. Quantas pessoas você vê que estão presas debaixo da opressão do inferno? Quantas pessoas que você conhece que está perdida? O Jeová Rafá, Ele quer te usar para trazer cura, libertação e salvação. Aleluia. Porque esse é o sentido da vida. Nós nascemos para isso. Então tudo que é mal resolvido precisa ser deixado aos pés da cruz. Relacionamento que eu não tive relacionamento muito bom com meu pai, por isso que eu não consigo entender Deus Pai de forma clara. Deixa isso aos pés da cruz, porque o seu pai biológico pode ter falhado, mas o Deus Pai, Ele nunca falha. Ele é perfeito. Aleluia. Ele jamais te deixa, Ele jamais te abandona. Porque minha mãe é narcisista, fez isso, fez aquilo comigo, vivi debaixo da opressão dentro da minha casa. Eu sou alguém que parece que perdi totalmente a minha segurança, eu perdi totalmente a minha noção de vida, porque minha mãe foi assim. Ei, Jesus resolve isso, e te faz você amar e sarar a mãe. Ao invés de ser narcisista, apresenta para ela o Jesus de Nazaré, o Nazireu, porque Ele tem poder para resolver todos os problemas. Aleluia. Ele é aquele que sara, Ele é aquele que cura. Aleluia. Pastor, o senhor não sabe os amigos que eu tive. Os amigos me feriram. Eu confiei, abri coisas da minha vida, e a pessoa falou para outros, pastor. Ele é o Senhor Jeová Rafá. Ele é aquele que te sara. Aleluia. Pessoas podem ter te ferido, mas Deus está levantando pessoas para te sarar. A Bíblia diz que pessoas ferem, mas pessoas também curam. Aleluia. Deus está te colocando no meio de um povo para poder abrir seu coração para você ser curado. Aleluia. Pastor, o senhor não sabe a realidade que eu enfrento dentro da minha parentela. Todo mundo desacredita de mim, todo mundo me olha com olhar de julgamento. Ei, olha para Jesus, deixa o olhar dele definir você. Vai e constrange os seus parentes em amor. Aleluia. Eu não estou falando nada, queridos, que eu não viva, ou que eu vivi, ou que eu continuo vivendo.
Eu fui alguém que cresci dentro de um contexto complicado de parentela, sempre desacreditado, mas o Senhor me alcançou, e hoje eu consigo dar para todos aquilo que eles não me deram. Consigo dar amor, consigo dar abraço, consigo dar atenção, consigo oferecer minhas orações. Aleluia. Ele é o Senhor que nos sara. Eu já falei, mas é sempre bom lembrar. 1 ano e meio eu morri. Eu caí e morri. Meu avô me consagrou ao Senhor e eu voltei a viver. Eu creio no Jeová Rafa, porque eu sou reflexos do agir do Jeová Rafa. Eu já morri e ressuscitei. Eu já vi livramentos, já vi a mão poderosa do Senhor. Queridos, nós precisamos entender que independente das circunstâncias, a nossa fé precisa estar firmada no Senhor. Vivi no meu casamento, nós não podíamos ter filho, Jeová Rafa entrou, ele sarou, e a gente pôde ter o nosso pequeno milagre, que é Yasmin, porque pela medicina não podia. E hoje nós vivemos outro milagre, que é a minha pequena Yasmin. Nós queremos todo dia o Jeová Rafa, irmãos. É algo que precisa sempre, todos os dias. Senhor, revela-te a nós e manifesta, Senhor, essa essência do teu ser, que é o Jeová Rafa. Porque a Yasmin tem que ser uma cura diária. Ela é nosso milagre. Então, queridos, é possível essa essência do ser de Deus ser real e vívida na nossa vida. Creia, tome posse e viva isso. Aleluia. Se você precisa de cura, o Senhor é aquele que te cura. Mas se você já está curado, arregace as mangas e bora curar outros. Aleluia. Porque senão eu volto a ficar doente. Cura. Seja a resposta de cura para outros. Aleluia, queridos. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Queria que a gente tivesse um tempo de oração aqui na frente. Se você está com algum tipo de dor, que seja no seu físico ou na sua alma, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, quero orar por você. E se você tem alguém que você conhece, que está próximo de você, que está com alguma enfermidade, também gostaria que você viesse para a gente orar. Porque o centurião, ele foi até Jesus para pedir oração pelo servo dele. Então, para quem que você deseja pedir oração? Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós vamos louvar o Senhor. Pode vir aqui na frente mesmo, viu, gente? O pastor não morde, não. Feche seus olhos e coloque o seu coração diante do altar do Senhor. Feche seus olhos no seu lugar e comece a apresentar diante do Senhor Jesus, o seu coração, sua vida, ou a vida de alguém que você deseja que seja alcançada também pelo favor do Senhor, pela cura do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus. Santo, santo teu nome, Senhor. Santo, santo, santo teu nome, Jesus. Santo, santo, santo teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus.
Nós clamamos e nós cremos, Senhor. Nós clamamos e nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Ah, Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, cada coração aqui, ó Deus, cada mente. O Senhor sabe a particularidade de cada um, ó Deus, e aquilo que cada um carece de cura, de restauração, de reestabelecimento. Eu oro, Deus, para que o Senhor haja, Deus, na particularidade de cada um, respondendo de acordo com aquilo que cada um tem apresentado, Deus, como clamor diante do Senhor nessa hora, expondo diante da Tua essência, ó Deus, para serem curados, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toda dor vai embora, seja na alma e no físico agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o fogo do Teu Espírito, ó Deus, passe do alto da cabeça à planta dos pés, trazendo cura, Senhor, libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela vida da Lara, filha do Hiromo e da Thaís, que estava na Santa Casa, está sendo transferida. Que o Senhor ponha a mão sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus, Pai, cuidando de todos os detalhes, ó Deus, para que ela seja assistida com a cura do Senhor. Pai, que nós colocamos a vida dela diante do Senhor, declaramos vida do Senhor, ó Deus, e declaramos, ó Deus, ela guardada e protegida pelo Teu sangue, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, o Teu cuidado e a Tua mão poderosa sobre a vida da Lara, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pela vida do Maico, ó Deus, parente da nossa irmã Luciné, que também, ó Deus, está entubado. Oramos para que também o Senhor alcance ele lá em São Paulo, com a Tua mão de poder, ó Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos demais, ó Deus, que cada um aqui apresentou no altar, ó Deus, que sejam alcançados com a mão poderosa do Senhor, com cura onde estiverem, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração e o nosso clamor, e a nossa súplica no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço a essa pessoa bonita do seu lado. Fala, Deus é contigo. Fala, aleluia. Fala, creia, toma posse no nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Finalizamos o 4º dia. Deus seja louvado. Aleluia. Você está animado? Aleluia. Amanhã tem muito mais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra revelada e manifesta a nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso Jeová Rafa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que nos sara. E o Senhor é aquele que também nos levanta para sermos agentes de cura, Senhor, para esse tempo, para essa geração. Nos ajude a ter olhar atento, ó Deus, e coração disposto para ser as Tuas mãos a tocar, ó Deus, aqueles que carecem de um toque do Senhor, em nome de Jesus, e para o louvor da Tua glória. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Estende suas mãos. Que a graça do Cristo, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja sobre todo aquele que crê hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado.